Bom dia, pessoal. Vamos iniciar nossa avaliação de matemática. Vamos para a primeira questão. Efetue 318 menos 236. Podemos observar que temos a casinha da unidade, da dezena e da centena. A gente já estudou isso, lembra? Temos o minuendo e o subtraindo. Resto ou diferença. Como é que a gente começa essa continha de diminuir? E por que a gente sabe que é de diminuir? A gente começa a continha pela casa da unidade, onde vamos tirar 6 de 8. Você pode contar nos dedos das mãos, fazer bolinhas ou tracinhos e cortar o subtraindo, certo? Você irá fazer 8 bolinhas e cortar as 6. O que sobrar, você vai colocar em qual casinha? Na casinha da unidade, da dezena ou da centena? Eu acho que é na casinha da unidade, não é? A gente fez a subtração de que ordem? Da unidade. Após isso, vamos para a casinha da dezena. Eu posso tirar 3 de 1? Será que eu posso tirar? Não, né? O que é que eu vou fazer então? Vou pegar emprestado da casinha ao lado, que é a casa da centena. Se eu peguei emprestado do numeral 3, o numeral 3 vai se transformar em 2, né? Se eu tiro 1 de 3, eu corto o numeral 3 e coloco o resultado. Então, vamos voltar para a continha da dezena. Se eu peguei uma dezena emprestada da centena, agora eu fiquei com 11. De 11 eu tiro 3, com quanto eu fico? Você pode contar nas mãos, fazer bolinhas ou tracinhos e fazer essa diminuição, certo? Agora ficamos com 2 menos 2. Se eu tenho 2 e tiro 2, eu fico com quanto? Você vai pensar aí e vai escrever o resultado. Após isso, você vai olhar as alternativas e vai marcar aquela que você acha correta, aquela que você fez a continha aí, tá certo? O número que você fez vai estar nessas alternativas. Na segunda questão, essa é uma continha de soma. Por que é de soma? Porque temos o sinal de mais. Como é que começamos essa continha? Começamos pela casinha da unidade. Eu tenho 7, ganhei mais 2. Com quanto eu fico? 7 mais 2 é... Você vai pensar e escrever o resultado. Vamos para a casinha da dezena. Não precisou de reagrupamento na casinha da unidade. Agora vamos para a dezena. Então, 9 mais 3. Com quanto eu fico? Com quanto será que eu vou ficar? E se der um valor alto, como é que eu faço? Vou dar um exemplo aqui, certo? Não vou dizer a resposta dessa continha, mas vou dar um exemplo. Se esse resultado desse 14, o 4 ficaria onde? E o 1 ficaria onde? Porque não podemos colocar o número 14 completo na casinha da dezena. Então, o 4 ficaria onde e o 1 ficaria onde? O 4 ficaria na casinha da dezena e o 1 ficaria na casinha da centena. Então, esse é um exemplo, mas você vai fazer com os números que está aí. Após você concluir, você vai analisar nas alternativas o mesmo resultado que você obteve nessa conta, você vai identificá-la nas alternativas. Terceira questão. De acordo com a ordem numérica, que número vem antes e que número vem depois? No caso, o antecessor é aquele que vem antes e o sucessor é aquele que vem depois.
Temos aí o numeral. Qual é esse numeral? Isso mesmo, 123. Que número vem antes de 123? E qual número que será que vem depois? Você vai pensar, vai analisar e vai marcar a alternativa que você acha correta. A gente estudou isso, certo? Quarta questão. Leonardo estava na garagem de sua casa e pensou na possibilidade dele colocar o carro do pai dentro de um aquário. Você acha que é possível colocar o carro dentro de um aquário? Letra A, pouco provável. Letra B, impossível. E letra C, muito provável. E letra D, nenhuma das alternativas. O que seria pouco provável? Pouco provável é aquilo que tem menos chances de acontecer. E o que seria impossível? É aquilo que não tem como acontecer de maneira alguma. E muito provável é aquilo que pode acontecer, certo? Agora vamos observar o gráfico. Esse gráfico tem a ver com a quantidade de brinquedos. Temos a linha horizontal, que temos os brinquedos. Temos a linha vertical, em que temos as quantidades. Na coluna verde, qual seria o brinquedo? Seria o ioiô. E na segunda coluna, a coluna que está de azul, carrinho, não é? Na coluna vermelha, bola. Na coluna rosa, boneca. E na coluna amarela, peão. Certo? Qual seria a quantidade de ioiô? A de carrinho, a de bola, a de boneca e a de peão. Quanto? Quanto tem de cada item? Você pode contar, tá certo? Cada bloquinho desse significa um. Observando esse gráfico, qual brinquedo tem maior quantidade? Letra A, ioiô. Letra B, carrinho. Letra C, bola. Letra D, peão. Qual será o brinquedo que tem maior quantidade? Observa aí e marca a alternativa que achar correta. Sexta questão. Você vai dizer o total da quantidade de brinquedos. Por exemplo, temos o ioiô. Temos 6 ioiô e 8 carrinhos. Você vai somar o ioiô com o carrinho. O resultado dessa soma você vai somar novamente com a quantidade de bola. O resultado dessa soma você vai somar a quantidade de boneca. E o resultado dessa conta novamente você vai pegar e vai somar com a quantidade de peão. E o total dessa soma será a resposta certa das alternativas da sexta questão. Na sétima questão vai pedir qual é o brinquedo que tem menor quantidade. Só em observar, mesmo sem contar, você consegue responder. Tá bom? Vou ler as alternativas novamente. Letra A, peão. Letra B, carrinho. Letra C, bola. E letra D, boneca. Oitava questão. Marque a alternativa em que tem somente números pares. Qual seria o conceito de números pares? Vou dar um exemplo básico. Eu tenho o numeral 8 e vou agrupá-lo de 2 em 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então não sobrou nenhum item do lado de fora. Se sobrasse, esse número seria ímpar. Mas se não sobrou, este número é par. Vou dar outro exemplo. O numeral 9. Vou agrupá-lo de 2 em 2 e vamos ver como é que vai ficar, certo? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1 vai ficar 9.
mas sobrou um sozinho, então esse número é ímpar. Na nossa aula, a gente falou quais são os números, que todo número terminado em um número par, ele vai ser par. E todo número terminado com um numeral ímpar, ele vai ser ímpar, certo? Nona questão. Nas nossas aulas, a gente estudou sobre dobro e triplo. E o que significa dobro? E o que significa triplo? Dobro significa 2 vezes e triplo 3 vezes. Assim como a gente vai ver mais para frente, quádruplo significa 4 vezes. E assim a gente vai aprendendo as continhas de multiplicação. Mas nessa questão está pedindo o dobro de 3. Como é que eu faço? Vou fazer da seguinte forma: 2 vezes o numeral 3. Eu vou colocar o numeral 3 quantas vezes? E para eu saber mais rapidamente, eu posso somar, né? 3 mais 3, porque são 3 2 vezes. E se fosse 3 vezes 3, o triplo de 3? Eu colocaria 3 quantas vezes? Eu colocaria 3 vezes. 3 mais 3 mais 3. Então, a questão aqui é o dobro de 3. A gente só vai fazer 2 vezes. Assim que você terminar, você vai analisar as alternativas e marcar a quantidade que você achou. 10ª questão. Joseane ganhou 10 lápis de cor de sua mãe. Sua tia deu mais 10 lápis, mas ela perdeu 3. Com quantos lápis Joseane ficou? Ela tinha 10, ganhou mais 10. Então, essa continha é de quê? De soma ou de diminuir? De soma, não é? Então, você vai armar essa continha no espaço que eu deixei na prova e vai passar o tracinho. E vai iniciar a continha pela casa da unidade. 0 mais 0, eu fico com quanto? Você coloca embaixo da unidade, certo? E 1 mais 1, com quanto eu fico? Aí você vai colocar abaixo da casinha da dezena. Esse resultado você vai pegar, vai escrever ao lado e vai fazer a segunda parte desse probleminha. Ela perdeu 3. Então, desse resultado, você vai tirar 3. Com quantos lápis Joseane ficou? Então, a resposta dessa questão vai ser essa última continha que você fez. Você vai deixar o cálculo no espaço e vai escrever aonde tem Joseane ficou com tracinho, lápis. Tá bom? Um ótimo dia a todos. E essa foi nossa avaliação de matemática. Continue se cuidando, certo? Não toque seu rosto. Ou quer dizer, evitem tocar, né? Toque se suas mãos estiverem higienizadas. Fiquem em casa e fiquem em segurança, certo? Até a próxima semana.